Estão agora ali, eu acabei de assistir, que eu não consegui assistir a reportagem, a entrevista, né, do Bolsonaro no RJTV, e era bom, quem não assistiu, procurar no YouTube na íntegra, porque você vê como é que são as coisas, né? Eles tiveram uma entrevista, o Bonner e a Renata com o Bolsonaro, e eles não tiveram muitas acusações a não ser sobre pandemia, algumas ações mais pessoais de fala e de escolha, né, de conduta do Bolsonaro. Não falou sobre questões de escândalo, e escândalos que eles falaram em relação ao Bolsonaro foi da questão da parte da educação, né, da parte dos pastores, que teve aquela questão dos ministros, algumas questões que eles colocaram sobre a PF, que o Bolsonaro tinha um controle, enfim, usaram algumas situações pequenas para poder relatar sobre essas questões em cima do governo Bolsonaro, para você ver que isso são parcelas pequenas que eles usaram. O mais ridículo de tudo, e mostrar o quanto a Globo é imparcial e é esquerdista, é que agora eu fui ver no Globo News, que o Globo News está retratando o que foi a entrevista, mas a Globo News está retratando, desmentindo o Bolsonaro, falando sobre a questão de que o Bolsonaro é um mentiroso, de que ele tá fugindo, ou que ele tá tentando tapar o sol com a peneira, entendeu? Tipo assim, maquiando o Bolsonaro como um personagem mau e um governo péssimo. Aí, a minha pergunta é, por favor, vocês que estão vendo, hoje foi lançado essa pesquisa, o primeiro debate com o Bolsonaro. Agora acompanhe os outros candidatos também. E o principal, a principal entrevista, acompanha do Lula. E quando você acompanhar a pesquisa do Lula, nossa, o Lula tem que dar muitas explicações sobre a questão do triplex, sobre a questão das acusações, sobre a questão de uma série... O Lula é mais sujo do que pau de dar dinheiro. Agora, vamos ver se eles vão pegar pesado com Lula ou se eles vão pegar leve com Lula. E o mais importante, perceba se pós o debate com o Lula, se a Globo News vai taxar o Lula como mentiroso para dar explicações, se é que eles vão perguntar sobre isso, tá? Porque a Globo, ela não tem uma outra opção a não ser esquerdista para tirar o Bolsonaro do governo. Então é só pra gente ver o que é uma má imprensa, ou uma imprensa que deixou de ser profissional porque perdeu-se no meio do caminho os viés da sua caminhada e a sua identidade, o que hoje é a Globo. Então é muito importante a gente entender isso, porque eu tenho falado para todos que conversam comigo sobre política, o Bolsonaro ganha no primeiro turno. Eu não sou bolsonarista, tá? O Bolsonaro ganha no primeiro turno, mas quem leva a faixa presidencial é o Lula. Eu tenho falado isso com todos que eu tenho conversado sobre política. O Bolsonaro ganha no primeiro turno, mas quem leva a faixa presidencial é o Lula. Por quê? A imprensa quer isso. A Globo quer isso, tá? Me desculpe falar, mas, cara, todo o cenário que se estão montando, as pesquisas, o Bolsonaro não ganha em uma pesquisa, só ganha na pesquisa quando lançaram sobre a questão de religiosas, que o Bolsonaro ganha a pesquisa nas igrejas e que o Lula perde. Aí, logo em seguida, agora vão falando que o Lula fechou com que as igrejas estão apoiando o Lula, e em seguida está dizendo que o Lula vem ganhando e está começando a crescer nas pesquisas dentro da igreja. Cara, que mentira absurda. Eles estão desde o início do ano plantando na cabeça das pessoas que o Lula está ganhando do Bolsonaro, que o Lula vem ganhando do Bolsonaro, que o Lula vem ganhando do Bolsonaro. Para que implantação de mentira? Para quando chegar nas urnas, vai dar Lula.
Agora me explique como vai dar Lula nas urnas. Eu não sei te dizer. E segundo o Supremo Tribunal Eleitoral, as urnas são ok, não há fraudes, não há nada. Mas não sei da Lula, porque as ruas, os estados, né, o Bolsonaro carrega multidões e milhões de pessoas. A Carta da Democracia, que foi passada agora há pouco tempo, que tomou a maior parte do RJ lá, que o Boni foi mostrando, aí quando falou assim, vamos circular pelo Brasil como foi, em São Paulo, gato pingado, no Nordeste nem tinha pessoas, teve estado com 100, 50 pessoas, coisas que a Globo não mostra. No Rio de Janeiro foi aonde foi um pouco melhor de uma multidãozinha. Gente, será que só eu estou vendo isso? Só algumas pessoas imparciais conseguem enxergar que é impossível hoje derrubar o Bolsonaro no Brasil? Não sou bolsonarista, não peço voto pro Bolsonaro, mas também não quero ser aqui injusto, porque o que estão armando e estão forrando a cama pro Lula deitar, não pro Bolsonaro se reeleger. Por que isso? Por que isso? Por que o Supremo isso? Por que essas coisas não são esclarecidas por trás? Ei, o Brasil pode estourar uma guerra civil, porque está nítido e claro nas ruas pelo Brasil inteiro que eles são Bolsonaro. Mas está bem claro que a esquerda, a mídia, a imprensa, como a Globo no geral, querem eleger o Lula e estão fazendo de tudo para eleger o Lula. Todas as pesquisas que você vê lançadas, jogadas nas redes sociais, lembra na época do Haddad, que estava naquela pressão do Haddad, e no final o Haddad perdeu feio, mas só que agora as coisas estão sendo mudadas diferente. Povo brasileiro, acorde, não seja massa de manobra para uma grande imprensa falida que perdeu a sua identidade e as suas características. Quer votar no Lula? Vote porque você quer votar, não porque você está sendo manobra de alguém. Agora, tome cuidado, porque estão fazendo o cenário para que o Lula volte e não respeitem a decisão tomada nas urnas pelo povo brasileiro. Dia 7 de setembro, você preste atenção na manifestação que vai ocorrer no Brasil. E presta atenção no que eles vão falar. E principal, presta atenção quando for o Lula na bancada do RJTV. Preste atenção na Globo News pós a entrevista com o Lula. Prestem atenção o cenário que eles estão montando no Brasil, ok? Seja forte e corajoso. Eu quero valer o meu voto, e o meu voto não é massa de manobra de imprensa alguma. Eu quero ser respeitado como brasileiro, ter uma eleição justa e correta. Eu não estou aqui para bater palma para carta, para não sei o que e para não sei o que lá. Prestem atenção nisso, tá legal? Povo brasileiro, ei, queremos ordem. E só haverá progresso se houver ordem. O Bolsonaro pode ser tudo o que vocês quiserem, mas pelo menos o Brasil está numa direção de ordem. E se ele está tendo uma direção de ordem, é porque pode à frente haver mais progresso do que está acontecendo no dia de hoje. Então, vamos prestar atenção nisso. Na próxima entrevista com o Lula, e o que eles vão bater, se vão pegar leve ou se vão pegar pesado, se vão jogar no ventilador tudo que o Lula fez, que eles mesmos jogaram, que eles mesmos anunciaram, né, quando foi a prisão do Lula. E vamos ver o que a Globo News vai dizer isso. Eu tô aqui assistindo a Globo News, coisa ridícula. Infelizmente a Globo perdeu uma identidade de uma emissora séria no Brasil que nós vivemos. Tá legal?